nosso irmão palestrante, que veio de Canoa, não chegou ainda, né? Então pode ter acontecido alguma coisa, para se manifestar. Nós vamos fazer a abertura e os irmãos vão fazer uma leitura. Pedindo a permissão do mentor da casa, Eurico Esbarçadão com sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água e o remédio necessário que encontremos nossas casas. E assim, em nome de Deus, o Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nós... Sim. Tá bom. Nossa irmã Maria de Luz vai passar a leitura. A gente. Eu quero convidar. Tá bom? A minha. Ah, tá. Vou pegar a sua. Boa noite, irmãos. Essas pequenas circunstâncias assim, inesperadas nos fazem nos movermos, né? Nos movermos. Eu ainda disse para o Marco que o violão, ele é um palestrante bem animado, né? O Rodolfo da Allan Kardec, de Canoa, e aí algo aconteceu que ele não fez, ele não costuma falhar. Parafraseando Gilberto Gil, a fé não costuma falhar. Então, abrimos ao acaso e nos deparamos com a tempestade aplacada. Isso aqui, Jesus já havia morrido, né, e ressuscitado, quando os discípulos, depois apóstolos, né, estavam na praia e estavam muito chateados, porque não conseguiam os peixes que estavam querendo, porque eles vendiam os peixes, né, para se sustentar suas famílias. Devia ser perto de Cafarnaum, que Pedro morava em Cafarnaum, e Jesus passava muitas vezes na casa do Pedro, porque Nazaré ficava um pouco longe. Já falamos sobre isso semana passada, né? E aí, de repente, vinha um cara assim pela praia e tal, eles olhando, quem será? Eles tinham medo ainda que os romanos ainda estivessem caçando eles, porque eles queriam pegar os discípulos do crucificado. E eles ficaram assim, então, de repente alguém disse, mas é o mestre, mas é o mestre. Eu achava impossível que pudesse ser o mestre, já que ele tinha morrido, né? E aí Jesus entrou no barco com eles, deitou e dormiu. E aí eles ficaram assim. De repente começou uma tempestade bem forte e Jesus dormia, né? Parece nós, quando a gente pede, reza, e parece que Jesus está dormindo, né? Deus está dormindo. E até que o Pedro chamou Jesus. Olha, para nós temos que pedir ao Senhor, tanto que ele disse, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Só que a gente muitas vezes não lembra disso, né? Então foi o que aconteceu. Aí Pedro chamou ele, então vamos ver, estou fazendo um pequeno resumo que é grande. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele, passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago. De sorte que, enchendo-se d'água a barca, eles se viam em perigo. Estou com os óculos errados. Está tudo bem. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe, mestre, perecemos, mestre. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas. E uns e outros se aplacaram, o vento se aplacou, parou, e as ondas também amainaram. Sobrevindo grande calma, ele então lhes disse, onde está a vossa fé?
Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é esse que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? Está em Lucas, tá? Se alguém quer ver no Evangelho, tá? No Evangelho de Lucas. Hoje eu peguei a Gênese, que nós sabemos que no Espiritismo tem 5 livros que Allan Kardec codificou. Nada de novo, né? Contam os espíritos que se comunicam que Allan Kardec já viveu há milênios no templo do Egito, né? Ele era sacerdote no templo do Egito. Então, ele foi codificando a doutrina espírita, ele não pregou uma nova doutrina, né? Uma nova religião. Tudo que ele codificou nos seus livros, codificar no sentido de que isso é bom para as pessoas seguirem, isso é bom, aquilo eu não vou fazer agora. Então, como é que o Allan Kardec codificou? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nós todos lemos, devemos procurar ler. Ele pegou a parte que guia a nossa vida moral, né? O nosso comportamento como cristãos, né? Porque não tinha tanto tempo para ele analisar cada parábola, cada passagem do Evangelho. Então ele pegou a parte moral, como nós devemos nos comportar como cristãos, né? Essa foi a missão, digamos, de Allan Kardec. Então, o Allan Kardec fez isso e ele deixava claro que nós, como espíritas, não somos melhores que os outros. O que nos distingue é a nossa fé, a nossa crença em Deus, em Jesus, como Filho de Deus, único, e a crença na reencarnação e também na lei de causa e efeito. Quer dizer, tudo que nós fazemos de bem nos voltará como bem. Tudo que fizermos de mal, de sã consciência, teremos que passar para nos redimir, para nos penitenciar e acertarmos numa próxima vida, talvez numa próxima existência. A vida é uma, nós temos muitas existências, né? Deus nos dá essa graça que a gente vive uma existência, morre, vai para o mundo espiritual, tomara que não seja muito ruim, né? Tomara que já seja um mundo um pouquinho melhor que aqui, e depois voltamos. Por quê? E tudo que aprendermos lá, porque não vamos pensar que ficamos em nuvens cor-de-rosa, que ficamos só adorando a Deus, que eu acho que também seria um pouco enjoado, né? A gente está acostumado a sempre estar se movendo. Tudo que nós aprendermos lá, que tem as chamadas faculdades, universidades do Espírito, tem livros aqui do Antônio Carlos, né? Eles se podem indicar, as gurias ali também sabem, livros do Antônio Carlos que falam muito sobre a universidade que as pessoas passam quando nós vamos daqui para lá. Quanto mais soubermos aqui, nos dedicarmos aqui, mais fácil vai ser para passar lá. Então, vou passar para aqui. Aí lá eu aprendo, fico muito bem, eu sou uma pessoa piedosa, eu sei ensinar como fazer a caridade, e aí estou pronta para ir para o mundo maior. Nada feito. Tu vai ter que voltar, ter um corpo físico, voltar para a Terra, nascer numa família e mostrar que tu realmente aprendeu. Eu só vou mostrar para o meu anjo da guarda, para Jesus, para aqueles que nos protegem, talvez a equipe do Eurípides Barçanufo, talvez o Chico já está numa dessas equipes, né? Vou ter que mostrar que eu realmente, o que eu aprendi no mundo espiritual, estou vindo aqui, estou aqui agora e aplicando aquilo que eu já aprendi, né? Porque senão eu acho que seria um pouco fácil. A gente iria, morre, vai para o nosso lar, vamos dizer, né? E aprende um monte de coisa boa. Aprendo, me dedico e tal, e depois, que nem um anjinho, vou para o mundo melhor. E aqueles que aqui ficaram? E aqueles que eu prejudiquei? Ou que eu
de repente não prejudiquei tanto, mas podia ter feito muito mais por eles. Eu vou ter que voltar então para mostrar que realmente eu vim novamente, como um bebezinho e tal, e vou fazer minha vida com meus pais, com minha família, para aplicar aquilo que eu aprendi. Tá? Eu quis inserir isso aqui porque Jesus falou da nossa pouca fé. Então, quando a gente tem muitos problemas, fases da vida que a gente tem muitos problemas, para alguns parece que é uma vida inteira, né? Tem que se adaptar, sofrer, reiniciar, se revolta, tenta de novo e tal, né? Para outros parece bem mais fácil. Tudo isso nós já semeamos um dia. Um dia semeamos o bem, a tranquilidade, nos emendamos, nos disciplinamos, vamos voltar para ter uma vida mais sossegada, vamos dizer. E se não fizemos isso, mas não fomos maus, só fomos preguiçosos, olhando o mundo espiritual e também material. Então vamos ter que vir e sofrer um pouquinho mais. Porque já dizem, né, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Então vamos ter fé, saber que isso aqui agora é apenas uma existência e que nós já fomos muito piores. Né? Como a Josi, o Jane gostam de falar, essa é a nossa melhor encarnação. Né? Que eles ouviram lá em Minas e tal, se fala muito isso. Porque, só contar uma coisinha bem pequenininha, hoje está assim meio porque a gente não se prepara, né? Uma das coisas que algumas pessoas não gostam de falar, como são bons falantes, é porque a orientação no espiritismo, de Divaldo falava isso, mesmo que tu aches que tu sabe tudo, sempre que tu tem uma palestra para fazer, tu tem que preparar a palestra, né? Tem que preparar a palestra. E hoje, parece que me pegaram assim meio pelas orelhas, hoje tu vai falar. Então, quando a gente, agora nem que me perdi. Então, vou pegar então a historinha do Divaldo. Ele achava que sabia tudo, já tinha estudado o livro dos espíritos, já tinha estudado o livro dos médios, estava estudando e tal. Não, agora eu sei tudo. Aí convidaram ele para fazer uma palestra, ele é da Bahia, né? Acho que era no Rio Grande do Norte, ele foi de trem, né? Foi de trem. E no trem, não sei o que houve, se era aquele trem assim, tanto de carga como de passageiros, ele ficou todo sujo, né? Ficou todo sujo. E ele já era bem moreno, ele dizia que ele era amarelinho, né? Amarelinho, nem bem negro, nem bem branco. Daí ele disse, daí cheguei lá naquele amarelinho para falar para aquelas pessoas e tal, claro que se limpou e tal, mas não tinha lugar assim certo, ainda não era famoso. Mas ele se achava que sabia tudo. E adorava dar passe, adorava falar, explicar o que ele já sabia, né? Achava que sabia. E aí ele chegou lá na frente, apresentar, hoje temos o prazer, acho que era Natal, prazer de apresentar o palestrante espírita, orador espírita da Bahia, Divaldo Pereira Franco, e tal, e ele lá. Ele era muito engraçado, né? Ele se mostrando pequenininho, gradinho. E aí ele disse que chegou lá na frente, queridos irmãos, como você falava assim, ó, meus senhores, minhas senhoras, né? Não lembrou mais nada. Não, ele achava que não precisava estudar aquilo que ia apresentar. Né? Aí ele ficou assim, olhou para o dirigente, olhou para o outro lado. Não aparecia nada. Aí ele ficou assim. Aí o dirigente do trabalho apresentou, fez uma oração e tal. De repente ele viu alguém entrando, né? Viu um homem entrando. Se não me engano, era chamado Irmão X, né? Que era Humberto de Campos, e entrou e disse, daí ele via, né? O Divaldo, ele disse para ele, hoje, em deferência aos irmãos que aqui se encontram, eu vou te dizer o que tu tem que falar. Hoje, ele falou bem sério. E aí ele foi dizendo, o Divaldo foi falando, ninguém sabia que eu tinha esquecido tudo. Né? Aí tá, ele ia ficar 2, 3 dias. De repente, daí foi embora, aquele espírito, né, do Irmão X, fizeram encerramento, todo
tudo, achou lindas palavras, a palestra que ele fez, e ele ficou todo cheio de si, disse, não vai ter problema, se não me lembrar, alguém aparece. E não disse, olha que é orgulho, ele não disse, eu me esqueci tudo e tal, não. Ele foi, sei lá, se era um hotel, provavelmente em alguma família. No outro dia ele ia fazer nova palestra. Vocês acham que o Divaldo Franco preparou a palestra? Não preparou. Ele achou que ele ia se inspirar. Bom, agora que me deram a saideira, agora eu vou. Chegou lá, esqueceu tudo de novo. Né? E aí, então, ficou um tempo, ficou envergonhado, não sabia o que fazer. Entrou de novo o Espírito, ele disse, nunca mais faça uma palestra, um evento assim, né? Não digo como nós hoje aqui, sem preparar. Então, foi a última vez que se saiba que assopraram para ele. Dali em diante ele estudava. Ele sabia muita coisa, né? Quem já assistiu, viu no YouTube, meu Deus, parece que sabia mais que os médicos, né? Todos aqueles termos, aqueles milagres da medicina, algumas que nós ainda nem temos até hoje, que ele já anunciou. E aí ele um dia disse que ele tinha lido o livro dos Espíritos, e eu não me lembro quem era que falava, se era Joana de Ângeles ou um outro espírito, talvez o irmão X, que foi um jornalista, né, paulista, eu acho, ou carioca, grande jornalista, morreu cedo, Humberto de Campos, pelo nome eu acho que era isso. Aí ele aparecia muito, ajudava muito ele. Depois que a Joana de Ângeles tomou conta dele, né? Mas de vez em quando vinha. Aí ele estava estudando ainda, e assim, vamos dizer que fosse a Joana, né? A Joana de Ângeles chegou, leia o livro dos Espíritos, estude o livro dos Espíritos. Aí eu disse, mas eu já li 7 vezes. Ele falou para a freira, aquela Joana de Ângeles, né? A mentora dele. Eu disse, sim, tu leu 7 vezes, agora vai estudar. Quer dizer, o espírito tem que estudar sempre, né? Então, o que eu ia dizer no início, nós temos 5 livros que a gente deveria, cada um de nós, ainda nós somos uns perfeitos espíritos, nós estamos nos esforçando, né? Todos que queremos ser cristãos espíritas, né? Tanto nós não somos melhores que os cristãos católicos, protestantes, falando dos outros, mas nós decidimos que queremos ser cristãos espíritas, então nós devíamos ler 5 livros, estudar, na verdade, né? O que é o Espiritismo, que nós estamos estudando agora, de manhã, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que eu gosto muito, agora tem aqui, não estou fazendo propaganda. Tem o Espiritismo de noite, ontem. É na terça-feira. De manhã começamos o Livro dos Espíritos. Mas o que eu quero dizer é que são 5. E o que é o Espiritismo, eu acho que nem está no Pentateuco. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, e depois tem ainda Obras Póstumas. Obras Póstumas foi editado e, como é que se diz, impresso e tal, depois que ele já tinha falecido, o Allan Kardec. Então, o Allan Kardec, para quem não se lembra rapidamente, ele juntou vários grupos de médiuns de vários países, porque a Europa é pequena, né? Assim, tem muitos países. No Brasil temos os estados todos, na Europa, pelo menos naquele tempo, tinha assim, os países perto, ainda tem, e então você ia vamos pegar o exemplo, da Irlanda para a Inglaterra, da Suíça e França, Áustria, Hungria, então tudo pertinho, quase como se fosse aqui no Brasil, ir de um estado para outro, talvez até menos, como nós ir para Santa Catarina, Paraná. Então, ele juntou grupos de médiuns, vários grupos de médiuns que começaram a aparecer esses eventos de batição de mesa, de pessoas ouvindo bater nas paredes e tal, e ele foi se comunicando, imagina, era por cartas, né? Não é como
em alguns que ele podia, ele ia visitar, né? Então, juntavam-se médiums, ele fazia uma pergunta. Foi assim que foi feito o Livro dos Espíritos, inicialmente. E aí ele fazia uma pergunta, vamos dizer, para o grupo da Suíça, eles respondiam, para o grupo da Inglaterra, esperava eles responder, da França, assim foi indo, né? Se não fechasse, as respostas não fossem todas iguais, né, ele não publicava, né? Por isso que se diz que ele codificou. Ele pegou das perguntas que ele fazia para os espíritos, ele mandava, porque ele não era um médium assim, de ficar ouvindo coisas. Ele mandava para aqueles que ouviam, eles respondiam, juntava, digamos, 5, 6 grupos. Aquelas perguntas que estivessem todas iguais, aí ele codificava, ele deixava anotado para depois, então, publicar, né? Então, foi muito sério esse trabalho do Allan Kardec. Quem puder, compre o Livro dos Espíritos aqui, temos por R$15, temos por R$20, eu acho, né? Se for um espiral, são 20, o outro 15. Mas o mais importante, para quem não gosta muito de estudar, não tem problema, vai poder estudar nas universidades do espaço, né? Ele compre o Evangelho. Pode ser o Evangelho da Igreja Católica, pode ser o de Jerusalém, pode ser dos protestantes luteranos, né? Não importa. Nós, como espíritas, temos o Evangelho só o Novo Testamento, né? Que não deu tempo para o Allan Kardec, porque ele morreu com... Não tinha 60 anos, eu acho que ele tinha 56 anos. 56, morreu. Ele tinha muita coisa ainda em mente. Mas o que ele tinha que fazer nessa sua existência, então, era essa codificação da doutrina espírita. Mas, então, quem não gosta muito de ler, eu acho difícil, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu já tenho, você tem que cumprir para um outro. Não. Apenas mudam algumas palavras, mas o significado, o sentido é o mesmo. Tá, gente? O sentido é o mesmo. É mais bonitinho, esse talvez. Eu, de minha parte, eu gosto das edições mais antigas, né? Talvez porque eu sou antiga, né? Sei lá, parece que cada vez que tem uma edição nova, tem umas palavrinhas que eu tenho que estar procurando no dicionário, né? Então, quem puder, quiser, compre o Evangelho, pensa também para alugar, né? Sim, empréstimo. Tem empréstimo. Para empréstimo. Isso. Então, porque às vezes, queria, mas agora não posso, não tem empréstimo. Queridos irmãos, vamos encerrar assim. Desculpe a falta de preparo, mas, como eu digo assim, arrebanharam, tá? Às vezes é uma lição de humildade, porque quando a gente prepara, parece que tudo flui, que não foi o caso na última vez que eu apresentei, porque parecia que tudo que eu falava não era aquilo que eu tinha preparado, né? Graças a Deus, eu não disse nada contra a doutrina, mas a gente às vezes prepara e chega aqui e fala outra coisa, né? Eu acredito muito que o mundo espiritual nos intui. Tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Aí ele faz uma sacanagem, eu Rodolfo não vem, eu tenho que aqui falar. Que alguns de nós tenhamos nos beneficiado, e sem esquecer também que o Chico um dia se queixou para o seu mentor, Manuel, né? E que não tinha gente, às vezes estava só ele e o seu cachorro, ele ia sagrados dias que era de palestra, ele ia lá e fazia palestra. Fazia evangelho, falava umas palavras, um dia ele disse, Lorde, é só nós. Eu falava para o Emmanuel, que onde já se viu que ele ficava falando, que já achava que ele era meio doido, porque ele era espírita, né? Que ele enxergava para espíritos e tal. E daí o Emmanuel disse, então, olha, ele olhou, estava cheio de espíritos sentados para ouvir o Evangelho. Né? Então, quando a gente acha assim, hoje não teve nada a ver comigo, talvez algum espírito está do teu lado, tenha se beneficiado. Né? Então, quer que faça isso? Então, nós vamos agora para a resumo para os lares. Então, que você dê um pensamento positivo para quem vai precisar de ajuda.
a irmã Nida pode fazer, Gladiador? Façam. Amado Mestre, aqui estamos com o coração e as mentes abertos para receber todos os benefícios que a espiritualidade maior nos traz. E aproveitando estes benefícios, vamos orar pelos nossos irmãos, que temos os nomes anotados nas caixinhas, os desencarnados, os encarnados, por todos aqueles que necessitam de um apoio espiritual, aqueles que estão em tratamento na quarta de manhã, e por nós próprios que tanto necessitamos. Obrigada, Senhor. Eurípides Barçanufo, que a tua equipe amorável possa continuar nos amparando, nos intuindo, nos trazendo a mensagem do Mestre cada vez mais profunda no nosso coração. Essa equipe amorável que nos ampara sempre esteja junto conosco. Que todos aqueles que partiram para a espiritualidade, nossos entes queridos, aqueles que pensamos neste momento, possam estar recebendo o nosso carinho, o nosso afeto e a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aqui na Terra ou no mundo espiritual, como for necessário para o nosso crescimento. Obrigada, Senhor. Que possamos, neste momento, fazer uma visita aos nossos lares. Que a nossa casa, Jesus, seja magnetizada por esses fluidos de harmonia, de equilíbrio, saúde e paz. Que todos aqueles que convivem conosco possam estar recebendo uma visita fraterna de espíritos bondosos e consoladores. Que a nossa vizinhança seja toda beneficiada por esses fluidos amoráveis que se expandem desta casa para o nosso lar e para a nossa rua, para todos aqueles que convivemos. Obrigada, Senhor. Queremos também orar pelos nossos irmãos de jornada, aqueles que se encontram em hospitais, em um leito de dor, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, nos presídios. Principalmente, Jesus, aqueles que se encontram nas ruas, os nossos irmãos moradores de rua, que eles encontrem uma mão caridosa que os ampare, que os alimente e os console. Obrigada, Senhor, e que nós possamos receber agora o passe